Exemplo 14 de Sudoku. Nível: fácil. Resolução em 35 passos. Esta é a grelha 9x9, do exemplo 14 do Sudoku. Na primeira fase da resolução, com 10 passos, vamos fazer a anotação dos candidatos nos 9 blocos, recorrendo às 3 regras básicas. Passo 1. Candidatos no bloco 1. No bloco 1 estão a faltar os números 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, tendo em conta as 3 regras básicas, descartamos os candidatos de cada uma das células a preencher. Passo 2. Candidatos no bloco 2. No bloco 2 estão a faltar os números 1, 2, 5, 7 e 9. Então, tendo em conta as 3 regras básicas, descartamos os candidatos de cada uma das células a preencher. Passo 3. Candidatos no bloco 3. No bloco 3 estão a faltar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9. Então, tendo em conta as 3 regras básicas, descartamos os candidatos de cada uma das células a preencher. Passo 4. Candidatos no bloco 4. No bloco 4 estão a faltar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, tendo em conta as 3 regras básicas, descartamos os candidatos de cada uma das células a preencher. Passo 5. Candidatos no bloco 5. No bloco 5 estão a faltar os números 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9. Então, tendo em conta as 3 regras básicas, descartamos os candidatos de cada uma das células a preencher. Passo 6. Candidatos no bloco 6. No bloco 6 estão a faltar os números 1, 2, 4, 6, 7 e 9. Então, tendo em conta as 3 regras básicas, descartamos os candidatos de cada uma das células a preencher. Passo 7. Candidatos no bloco 7. No bloco 7 estão a faltar os números 2, 4, 7, 8 e 9. Então, tendo em conta as 3 regras básicas, descartamos os candidatos de cada uma das células a preencher. Passo 8. Candidatos no bloco 8. No bloco 8 estão a faltar os números 1, 2, 5, 7 e 8. Então, tendo em conta as 3 regras básicas, descartamos os candidatos de cada uma das células a preencher. Passo 9. Candidatos no bloco 9. No bloco 9 estão a faltar os números 1, 2, 3, 4, 7 e 8. Então, tendo em conta as 3 regras básicas, descartamos os candidatos de cada uma das células a preencher. Passo 10. Temos então a grelha 9x9 com a anotação de todos os candidatos para as células que têm que ser preenchidas. Reparemos que, de todas as células com anotação de candidatos, não existem células com candidato único. Na segunda fase da resolução, com 25 passos, vamos fazer a resolução percorrendo sequencialmente as células em que resta apenas um candidato utilizando, para além das estratégias básicas, a estratégia número 4, do único candidato em uma linha, coluna ou bloco, ou a estratégia número 5, do candidato simples óbvio em uma linha, coluna ou bloco, ou a estratégia número 6, do candidato simples oculto em uma linha, coluna ou bloco, ou a estratégia número 7, do par óbvio de candidatos em uma linha, coluna ou bloco, ou ainda a estratégia número 8, do par oculto de candidatos em uma linha, coluna ou bloco. Passo 11. Na linha 1, o número 4 da célula 1, 9, é um simples oculto. Passo 12. Tendo em conta as 3 regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos, na coluna 4, o número 5 da célula 2, 4, é um simples oculto. Passo 13. Tendo em conta as 3 regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos, na linha 9, o número 5 da célula 9, 5, é um simples oculto.
Passo 14. Tendo em conta as três regras básicas, o ou os números anotados não restringem na respectiva linha, coluna ou bloco, os candidatos de células da grelha. Na coluna 6, o número 6 da célula 4, 6 é um simples oculto. Passo 15. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. Na linha 2, o número 8 da célula 2, 1 é um simples oculto. Passo 16. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. Na linha 5, o número 8 da célula 5, 5 é um simples oculto. Passo 17. Tendo em conta as três regras básicas, o ou os números anotados não restringem na respectiva linha, coluna ou bloco, os candidatos de células da grelha. Na coluna 7, o número 8 da célula 7, 7 é um simples oculto. Passo 18. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Na linha 4, o número 9 da célula 4, 4 é um simples oculto. Passo 19. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. No bloco 6, o número 9 da célula 6, 9 é um simples oculto. Passo 20. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Na linha 7, o número 9 da célula 7, 2 é um simples oculto. Passo 21. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. Na coluna 7, o número 3 da célula 2, 7 é um simples oculto. Passo 22. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. Na linha 5, o número 3 da célula 5, 2 é um simples oculto. Passo 23. Células com candidatos únicos 2, 9 com o candidato 1. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. Na linha 6, o número 3 da célula 6, 5 é um simples oculto. Passo 24. Células com candidatos únicos 2, 2 com o candidato 5 e 3, 3 com o candidato 7. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. Na linha 7, o número 3 da célula 7, 9 é um simples oculto. Passo 25. Células com candidatos únicos 2, 6 com o candidato 9, 3, 3 com o candidato 1, 4, 2 com o candidato 7 e 7, 3 com o candidato 2. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. Na linha 8, o número 4 da célula 8, 8 é um simples oculto. Passo 26. Células com candidatos únicos 1, 1 com o candidato 9, 1, 3 com o candidato 3, 2, 8 com o candidato 6, 6, 2 com o candidato 6,
8, 2, com o candidato 8, e 9, 3, com o candidato 4. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. Na coluna 9, o número 5 da célula 3, 9, é um simples oculto. Passo 27. Células com candidatos únicos, 3, 1, com o candidato 6, 3, 7, com o candidato 2, 4, 3, com o candidato 5, e 9, 1, com o candidato 7. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. No bloco 6, o número 6 da célula 5, 7, é um simples oculto. Passo 28. Células com candidatos únicos, 3, 5, com o candidato 7, 3, 8, com o candidato 9, 6, 7, com o candidato 1, e 9, 8, com o candidato 2. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Passo 29. Células com candidatos únicos, 4, 7, com o candidato 4, 6, 1, com o candidato 2, 8, 9, com o candidato 7, e 9, 6, com o candidato 8. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Passo 30. Células com candidatos únicos, 4, 1, com o candidato 1, 5, 9, com o candidato 2, 6, 4, com o candidato 7, e 7, 8, com o candidato 1. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Passo 31. Células com candidatos únicos, 4, 5, com o candidato 2, 5, 1, com o candidato 4, 5, 4, com o candidato 1, e 5, 8, com o candidato 7. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Passo 32. Células com candidatos únicos, 1, 5, com o candidato 1, e 8, 4, com o candidato 2. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Passo 33. Células com candidatos únicos, 1, 6, com o candidato 2, e 8, 6, com o candidato 1. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Passo 34. Células com candidatos únicos, 7, 6, com o candidato 7. Passo 35. Não existem células com candidatos. O que significa que o sudoku está resolvido. Antes de finalizar este vídeo, vamos deixar os desafios dos exercícios 15 a 19. Estes exercícios continuam a ser de nível fácil, e por esse motivo, a metodologia para a resolução é exatamente a mesma utilizada neste exercício 14. Para a confirmação da resolução, deixamos também as respectivas grelhas de solução. Esta é a grelha 9x9, do exemplo 15 do Sudoku. Grelha solução Sudoku 15. Esta é a grelha 9x9, do exemplo 16 do Sudoku. Grelha solução Sudoku 16.
Esta é a grelha 9x9, do exemplo 17 do Sudoku. Grelha solução Sudoku 17. Esta é a grelha 9x9, do exemplo 18 do Sudoku. Grelha solução Sudoku 18. Esta é a grelha 9x9, do exemplo 19 do Sudoku. Grelha solução Sudoku 19.